Amigos e amigas, irmãos e irmãs, cachorros e cachorros, gatos e gatos. É isso aí, hoje a gente vai fazer mais um Evangelho no Lar. Lembrando que segunda e sexta-feira, religiosamente, às 9 da noite, em ponto, nós fazemos o estudo da Bíblia, baseado nos comentários de Allan Kardec dos Espíritos, utilizando um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai falar sobre a realeza de Jesus, né? Que é o nosso evangelho de hoje, que está no segundo capítulo. E vamos lá, né? Eu estou aqui em Salvador, num hotel, como vocês podem ver, né? Eu vou marcar o hotel aí para eles me darem um desconto, então tudo bem, né? Fazer o quê? Bom, coloquem um copo de água de vocês, a garrafinha de água para a gente poder fazer esse estudo. Lembrando que ao final do estudo você pode beber a sua água, né? Vamos lá. Senhor Jesus, agradeço muito pela oportunidade maravilhosa de estudo do Evangelho que teremos hoje. Peço para que o Senhor envie seus emissários para abençoar a todos nós que estamos realizando, seja ao vivo ou seja depois do Evangelho gravado, que assim seja. Iniciamos agora? Você quer ler o texto? O texto aí abaixo. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, isso todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, denominando o século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce no mérito pessoal, consagrada pela posterioridade, não tem muitas vezes maior preponderância do que a dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar. Sobretudo depois da morte, sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados. Foi com razão, portanto, que disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo, né? Nós sabemos que o reino que nós vivemos hoje em dia, né? Quando você fala assim de poder, de presidente, de governador, de rei naquela época, de imperador, a gente sabe que são poderes temporários, né? Que de nada valem na realidade. Eles valem, na verdade, momentaneamente, por um período, por certos anos ou etc. Mas não é um verdadeiro rei, né? Quem é nosso rei verdadeiro, vamos dizer assim? É Jesus, que ele é o governador do nosso planeta. Lembrando que lá no livro, A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier, está lá no começo que Deus usou como a massa do Sol há 4,5 bilhões de anos atrás. E desde então deu essa massa do Sol para que Jesus faça esse governo. Então Jesus, ele é o rei que trabalha em nossos espíritos, né? Auxiliando, ele é um irmão mais velho. E ele está trabalhando para que nós evoluímos, também para um dia chegar no grau evolutivo dele, sim, mas daqui a muitos anos, porque se Jesus era um espírito puro há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, nós estamos no mínimo uns 6, 7 bilhões de anos atrás da evolução dele. Mas de fato, que ele é como um irmão mais velho nosso. E ele é o rei que governa o nosso planeta e que nós estamos, vamos dizer assim, sobre a asa dele. Nós estamos evoluindo sobre as leis de Deus, sim, mas sobre a observação de Jesus e os seus trabalhadores. Então todos os espíritos que regem e que determinam as coisas do nosso planeta, utilizando obviamente, quando você fala assim, são as regras de Deus, a lei de Deus, é porque esses espíritos eles trabalham para o bem e eles nada são além de, quer dizer, eles são representantes de Deus. Por quê? Porque eles aplicam a sua lei máxima de amor e caridade e outras regras que nós conhecemos, né? Outras regras morais. Então, quando a gente fala que Jesus é o rei de outro local, ele é o rei moral, né? Ele é o governador, segundo o livro dos Espíritos, o espírito mais evoluído que Deus nos deu como exemplo é Jesus. Então, a sua moralidade, a sua bondade, tudo que ele nos ensinou deve servir de referência, pois ele não é apenas uma figura
temporária, né? E sim um espírito que trilhou o caminho da evolução e hoje está aqui, né? Veio aqui, reencarnou na Terra, sem precisar, porque obviamente tinha milhares de espíritos bons para poder fazer isso por ele, mas ele optou por ele mesmo reencarnar a fim de dar esse testemunho, de deixar esses ensinamentos de forma bem forte, se sacrificando da forma que ele se sacrificou. Imagina um homem que realmente é o governador do nosso planeta, espírito super evoluído, segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele é um médium de Deus, ele conversa diretamente com Deus. Então um homem assim, né, na verdade nem um homem, um espírito assim, se ofereceu para ele mesmo, né, optou por reencarnar na Terra, num planeta zoado, bagunçado como o nosso, para passar calor, para passar frio, para passar dificuldade, para passar complicações de diversas formas aqui. Então imaginamos o nível evolutivo desse espírito. Vai lá no meio do mato lá e fica 2 dias para você ver como você passa mal. E naquela época era tudo muito básico. Então era muito desconfortável. Tudo que Jesus venciou simplesmente para nos dar esse testemunho, né, de quem era ele, qual é o seu propósito, o que ele reservou para nós, como todos os ensinamentos maravilhosos que ele deixou para nós, e o Consolador prometido que ele disse que enviaria no Evangelho de João. Ele fala assim, ó, eu rogarei a meu Pai para enviar o Consolador prometido, e este vai explicar melhor as coisas que eu tentei explicar, né, porque vocês são meio burros, porque na época eles eram mesmo, hoje em dia a gente ainda é, mas é mais ou menos isso que ele quis dizer, e vai ensinar coisas ainda mais. Ou seja, veio o Evangelho, veio o Espiritismo, por Allan Kardec, explicou muitas coisas que Jesus nos demonstrou, e também depois veio Chico Xavier e psicografou muitas obras que nos trouxe um conteúdo a mais. Então Jesus é esse governador do nosso planeta, que está aí e fez todo esse sacrifício por nós. E obviamente vocês podem ficar tranquilos, porque quem tem Jesus como um governador não deve ter medo de nada. Porque se acontecem enfermidades ou problemas com vocês, comigo, conosco de forma geral, é porque nós tínhamos que passar por isso, né? Então a gente não tem que ter medo do futuro e nem nada. Faça a sua parte. E o que tiver ao nosso alcance você deve fazer, com certeza. Mas o que não for do seu controle, nós temos que viver as consequências do nosso livre-arbítrio lá atrás. Mas vocês podem ter certeza absoluta que não cai um meteoro aqui nesse planeta para destruir os humanos, porque Jesus está lá. Não vem um extraterrestre aqui sem autorização do plano superior. Não tem um Covid sem autorização de Jesus. Nada que acontece conosco, né, passa desapercebido pelo nosso governador da Terra, Jesus Cristo. Então vamos agora fazer o encerramento, né? Agradecemos a todos os espíritos que aqui estão e que estão também fazendo esse trabalho de limpeza na casa de cada um desses nossos amigos que estão realizando esse evangelho, e que todos que precisam ser atendidos possam ser atendidos nesse momento. Que assim seja. E se você está assistindo ao vivo, fica ligeiro que agora às 9h30 vai ter um evangelho lá no meu canal. Pode beber água, tá? No meu Instagram, Espiritismo Raiz. Também vai ter aqui, né, no YouTube. Valeu. Um evangelho não, peraí. Uma live de perguntas e respostas.